Capítulo 8. Pela perspectiva de Deus. Não gostamos de dizer a Deus a quem amamos, mas temos de fazê-lo. Por mais que tentemos evitá-lo, por mais relutantes que estejamos para discutir a questão, a morte é uma parte muito real da vida. No final, todos nós devemos soltar a mão dos que amamos, deixando-os nas mãos daquele que não vimos. Você consegue se lembrar da primeira vez em que a morte o forçou a dizer adeus? A maioria de nós consegue. Eu consigo. Quando eu estava na terceira série, cheguei da escola. Um dia, surpreso ao ver o caminhão de meu pai na entrada de casa. Eu o encontrei em seu banheiro, fazendo a barba. Seu tio Buck faleceu hoje, ele disse. A notícia fez com que eu me sentisse triste. Eu gostava do meu tio. Eu não o conhecia bem, mas gostava dele. O acontecimento também me deixou curioso. No funeral, ouvi palavras do tipo partiu, passou dessa para melhor, se foi. Esses eram termos estranhos. Eu me perguntava, partiu para onde? Passou dessa para quê? Foi-se por muito tempo? Sem dúvida, descobri desde então que não sou o único que tem perguntas sobre a morte. Ouça qualquer discussão sobre a volta de Cristo e alguém perguntará, mas e aqueles que já morreram? O que acontece com os cristãos entre a sua morte e a volta de Jesus? Ao que parece, a igreja em Tessalônica fez a mesma pergunta. Veja as palavras do apóstolo Paulo para ela em 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Capítulo 4, verso 13. A igreja em Tessalônica já havia enterrado sua parcela de entes queridos, e o apóstolo queria que os membros que restaram estivessem em paz com relação àqueles que se foram. Muitos de vocês já enterraram entes queridos também. E assim como Deus falou com eles, Ele fala com vocês. Se, neste ano, você comemorar o aniversário de casamento sozinho, Deus falará com você. Se seu filho foi para o céu antes de ir para o jardim de infância, Deus falará com você. Se você perdeu o ente querido, vítima da violência, se aprendeu mais do que gostaria de saber sobre uma doença, se seus sonhos foram enterrados enquanto o caixão descia à terra, Deus falará com você. Ele fala com todos nós que ficamos ou ficaremos em pé na terra fofa ao lado de um túmulo aberto. E para nós, Ele dá esta palavra de confiança. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Deus transforma nosso sofrimento desesperado em um sofrimento cheio de esperança. Como? Dizendo que veremos nossos entes queridos novamente. Não é nisso que queremos acreditar? Desejamos saber que nossos entes queridos estão seguros com a morte. Desejamos a certeza restabelecida de que a alma vai imediatamente ficar com Deus. Mas temos coragem de acreditar nisso? Podemos acreditar nisso? Segundo a Bíblia, podemos. A Bíblia, surpreendentemente,
é reservada com relação a esta fase de nossa vida. Ao falar sobre o período entre a morte e a ressurreição do corpo, a Bíblia não grita, ela apenas sussurra, mas na confluência desses sussurros ouve-se uma voz firme. Essa voz autoritária assegura-nos que, na morte, o cristão imediatamente entra na presença de Deus e desfruta de uma comunhão consciente com o Pai e com aqueles que foram antes dele. De onde tiro estas ideias? Veja alguns dos sussurros. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versos 21 ao 23. A linguagem aqui sugere uma partida imediata da alma após a morte. Os detalhes gramaticais são um pouco entediantes, mas levaram um estudioso a sugerir. O que Paulo está dizendo aqui é que, no momento em que ele parte ou morre, nesse momento ele está com o Cristo. Outra dica vem da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Talvez você já tenha ouvido a frase estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo usou-a pela primeira vez em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Não gostamos de dizer adeus àqueles a quem amamos, mas se o que a Bíblia diz sobre o céu for verdade, e eu creio que seja, então a oração final, a última oração respondida, é o céu. É justo que choremos, mas não há necessidade de nos desesperarmos. Eles tiveram dor aqui, não tem dor lá. Eles lutaram aqui, não tem lutas lá. Você e eu talvez estejamos curiosos para saber por que Deus os levou para casa, mas eles não estão. Eles entendem, estão neste momento em paz na presença de Deus. Conclusão. Faze-o novamente, Senhor, uma oração para os momentos de aflição. Querido Senhor, a nossa esperança ainda é a de despertarmos. A nossa esperança ainda é a de abrirmos os olhos sonolentos e pensarmos: que sonho horrível! Como isso pôde ter acontecido? Estamos tristes, Pai, e por isso nos acheguemos a Ti. Não pedimos ajuda a Ti, nós a suplicamos, não pedimos, imploramos. Sabemos o que Tu podes fazer. Lemos as histórias, refletimos nas histórias e agora suplicamos. Faze-o novamente, Senhor, faze-o novamente. Tu te lembras de José? Tu o resgataste do poço. Tu podes fazer o mesmo por nós. Faze-o novamente, Senhor. Tu te lembras dos hebreus no Egito? Tu protegeste seus filhos contra o anjo da morte. Temos filhos também, Senhor. Faze-o novamente. E Sara, tu te lembras de suas orações? Tu as ouviste? Josué, tu te lembras de seus medos? Tu o inspiraste. E as mulheres no túmulo? Tu ressuscitaste sua esperança. As dúvidas de Tomé, tu as levaste embora. Faze-o novamente, Senhor. Faze-o novamente. De cativo, tu transformaste Daniel em um conselheiro do rei. Tomaste Pedro, o pescador, e o fizeste Pedro, o apóstolo. Por causa de ti, Davi deixou de conduzir ovelhas para conduzir exércitos.
Faze-o novamente, Senhor, pois precisamos de conselheiros hoje. Precisamos de apóstolos, precisamos de líderes. Faze-o novamente, querido Senhor. Sobretudo, faze novamente o que fizeste no Calvário, o que vimos nesta tragédia. Tu viste ali naquela sexta-feira. A inocência acabou. Deus estava sofrendo. Mães estavam chorando. O mal estava dançando. Assim como as sombras caíram sobre nossos filhos, a escuridão caiu sobre o teu filho. Assim como o nosso mundo se despedaçou, o Filho da eternidade foi traspassado. E, ao anoitecer, a canção mais doce do céu foi o silêncio, enterrado atrás de uma pedra. Mas tu não hesitaste, ó Senhor, tu não hesitaste. Depois de seu filho permanecer por 3 dias em um buraco escuro, tu rolaste a pedra, bradaste na terra e transformaste a sexta-feira mais escura no domingo mais brilhante. Faze-o novamente, Senhor. Transforma este Calvário em Páscoa. Obrigado por estas horas de oração. Que a tua misericórdia seja sobre todos os que sofrem. Concedem àqueles que nos conduzem uma sabedoria que vá além de seus anos e experiência. Tem misericórdia das almas que partiram e dos feridos que ficaram. Dá-nos graça para que possamos perdoar e fé para que possamos crer. E olha com bondade para a tua igreja. Por 2000 anos, tu a tens usado para curar um mundo ferido. Faze-o novamente, Senhor. Faze-o novamente. Por meio de Cristo. Amém. Livro concluído.